Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos chegando, vamos entrando, vamos conectando a casa de vocês. Estou muito feliz com a aula passada. Eu estarei aqui para servir como instrumento de conhecimento para vocês. Enquanto você vai acessando, vamos dar alguns minutos aí, lembrando que começaremos às 20h04 exatamente, em ponto, britânico. Eu sou muito disciplinado com isso, com horário, sou bem britânico, como sempre falo, e acho que é uma característica pessoal. Então, gosto bastante de levar a sério isso. Então, vamos conectando aí, vamos vendo, vamos dar uns minutinhos, enquanto o pessoal vai falando, vai conectando, perdão. Maravilha. Ok, pessoal, agora oficialmente então, sejam muito bem-vindos à segunda aula. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Então, na aula passada eu mostrei para você o perigo invisível da poupança e por que ela impede o seu crescimento financeiro. Falei sobre os medos e crenças limitantes que podem atrapalhar suas decisões financeiras e que para superar isso é preciso desenvolver conhecimento e consciência sobre o dinheiro. Foi um conteúdo fundamental para começar a transformar a nossa relação com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro. Eu reforço para assistir todas as aulas e também encaminhar para aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo faz sentido. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu convido você a voltar na aula anterior. Claro, não deixe de assistir essa segunda aula, mas depois volte lá na primeira aula e assista. Lá eu ensinei o que é essencial para o que vamos aprender hoje. E também agora vamos fazer a nossa atividade financeira, a nossa atividade que foi enviada ontem no grupo e também tinha o link lá na página de transmissão para vocês baixarem a planilha. Maravilha, maravilha, pessoal. Então, vamos lá. A atividade da planilha financeira. Vamos imaginar que essa pessoa tem uma renda mensal de R$12.000. Quanto é o custo mensal dela? Aqui eu coloquei 8, mas vamos mudar a planilha, vamos colocar 9. Então, 9.000 é o custo mensal dessa pessoa. Na planilha aqui, como vocês estão vendo, sobram R$3.000 para investir. Aqui abaixo eu coloquei a inflação, por exemplo, inflação anual, que hoje estamos em torno de 4,50, o rendimento da poupança anual, 6,7, então o nosso rendimento real da poupança anual seria de 2,20. O que eu quero trazer isso para vocês? É que você indo para a planilha de simulação comparativa, você tem aqui o seu valor mensal para investir, que é os R$3.000 da diferença dos 12.000 menos o custo fixo de R$9.000 por mês. Qual o período que nós vamos simular aqui? 5 anos investindo. 5 anos investindo seriam 60 meses. 5 anos investindo durante, então, 60 meses, nós temos que acumular um total de R$180.000. Por quê? 60 vezes 3 dá R$180.000. E aqui embaixo eu coloquei para vocês o rendimento da poupança ao ano, 6,17, o rendimento do Tesouro Selic, 10,75 de média, lembrando que hoje está rendendo um pouquinho mais, a taxa também de rentabilidade do CDB ou LCI ao ano, que é a média hoje de 9,5, mas hoje está um pouquinho a mais, mas a gente pegou a média dos últimos 5 anos, 5 a 10 anos. E do fundo de DI, que é em torno de 9,20. E aqui abaixo, pessoal, vocês veem a diferença. Se eu economizasse durante 5 anos R$3.000 investidos na poupança, dariam 180.000, mais a rentabilidade desses 5 anos, eu iria para R$209.000, 321,39 centavos. Então eu teria um ganho líquido de 29.000. Mudando esse investimento para o Tesouro Selic, por exemplo, eu já teria um ganho em relação à poupança de R$24.000. Se eu fosse investir em CDB ou LCI, R$17.000. Fundo de DI, em torno de R$15.000.
Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Não precisa vocês tomarem mais risco para ter mais rentabilidade. É apenas entender o mercado financeiro. Por isso, o nome do nosso evento, a convocação para o nosso evento sobre superar a poupança. Não superar só a poupança em rentabilidade, mas superar a poupança em cultura. A cultura de investir em outros títulos que rendem mais. É claro que essa planilha foi enviada para vocês lá no grupo, vocês têm a opção de baixar, tem a opção de perguntar, tem a opção de, nas aulas, se vocês entrarem para a mentoria Aprenda Como Investir, vocês têm a opção de a gente recalcular isso, fazer conforme o rendimento de vocês mensal e versus o custo mensal que vocês têm e quanto sobraria e qual é o valor de vocês que seria, por exemplo, a liberdade financeira. Então, tudo isso a gente vai fazer lá na frente se vocês entrarem para a mentoria Aprenda Como Investir. Espero que vocês tenham gostado da planilha. Ok, agora começando efetivamente o que é a aula de hoje. Então, o que vamos aprender? Além da nossa atividade prática que a gente já fez, vamos aprender também sobre o caminho mais seguro e comprovado para superar a poupança. Isso mesmo. Há muitas coisas que as pessoas acreditam ser verdade sobre dinheiro e que muitas vezes impedem de iniciar essa trajetória de crescimento no mercado financeiro e buscar a liberdade. E a primeira coisa que precisa ser feita é acabar com essas crenças que não ajudam. Eu vou te mostrar os principais mitos para você quebrar as suas crenças limitantes e se sentir mais seguro para tomar as suas decisões financeiras conscientes e eficazes. Mas antes de começar a apresentar esses conteúdos, eu quero agradecer os comentários na aula de ontem. Os comentários que recebemos. O mais maravilhoso de tudo isso é ver o nascimento de uma comunidade de pessoas que querem superar a poupança. E eu tenho certeza de que os benefícios serão imensuráveis. E isso só me dá muito mais confiança e motivação para continuar o meu trabalho aqui, compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, fico muito feliz mesmo. Agradeço muito pelas contribuições que vocês fizeram. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Hoje eu vou te mostrar o caminho seguro e comprovado para superar a poupança. E antes eu quero te falar dessas crenças limitantes. E elas são 7 para abrir o caminho para que você aproveite ao máximo essa aula de hoje. Talvez você tenha insegurança para lidar com suas finanças ou esteja adiando as decisões importantes. Certamente existem crenças que fazem com que você continue deixando o seu dinheiro parado na poupança. Mas carregar essas crenças só vai atrasar seu conhecimento financeiro e repetir os padrões que talvez tenham até prejudicado você no passado. E nós não queremos que isso aconteça. Queremos que você se sinta seguro e confiante para tomar as decisões financeiras inteligentes e conscientes. Antes de começar, eu te faço uma pergunta. É possível ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa e acreditando nas mesmas ideias? Com certeza não. É fundamental entender que nossas ações valem mais do que palavras e que transformamos nossa realidade pelo exemplo que damos a nós mesmos. E para superar a poupança e mudar a sua vida financeira é exatamente assim, mostrando para si mesmo que é possível agir de forma estratégica e inteligente. Agora quero te mostrar um exemplo que nós temos aqui. Quando falamos de investimento de longo prazo, logo lembramos de Warren Buffett, né? Um dos maiores investidores mundiais. Mas aqui eu vou trazer um exemplo brasileiro, o Luiz Barsi, filho, órfão de pai quando tinha 1 ano de idade. Viveu até os seus 19 anos em um cortiço em São Paulo. Mas mudou a sua realidade financeira através dos investimentos.
queria apenas comprar ações para garantir o futuro, mas sua estratégia de empresas pagadoras de dividendos tornou-se o Barsi um dos maiores investidores do mundo. Hoje ele tem 7 bilhões investidos em empresas. E o livro O Rei dos Dividendos conta um pouco dessa história. Então falei da minha realidade na aula passada e agora estou falando de um outro exemplo milhares de vezes maior. Por que eu quero puxar esse gancho aqui? Porque se você quiser mudar a sua realidade financeira, você muda. Mas você precisa decidir e agir. E você acha que deixar o dinheiro parado na poupança vai gerar os mesmos resultados de quem estuda, aprende e aplica as estratégias financeiras inteligentes? Não vai. Ou será que acompanhar investimentos de forma consciente ajuda você a perceber que é possível tomar decisões mais estratégicas? Com certeza, quem age com conhecimento e consistência tem muito mais chance de conquistar a liberdade financeira. Mas, Vilmar, preciso ter muito dinheiro para começar a investir? Não. Você pode começar pequeno, mas comece agora. Hoje é melhor do que amanhã. Muita gente pensa, com pouco não vale a pena começar e nunca começa. Eu entendo totalmente esse receio, mas o ponto de partida não é o valor, é sim a consistência e a estratégia. Aplicar pequenas quantias de forma regular, com segurança, pode gerar resultados significativos ao longo do tempo. E graças ao efeito dos juros compostos. O importante é começar, mesmo que seja com 100, com 200, com 500. Alunos do nosso método já começaram assim. Aos poucos, em poucos meses, perceberam o crescimento consistente. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Se você treina numa academia, você logo percebe que precisa fazer dieta. Economizar dinheiro é a mesma coisa. Se você começa a economizar, se você começa a investir, você começa a economizar. Funciona da mesma, é praticamente igual. E aí vem um segundo ponto das 7 objeções lá que eu quero falar para vocês. Não entendo os termos financeiros. E isso me assusta. Não se assuste com os termos financeiros. É normal se sentir perdido no início. Aprender a linguagem do mercado financeiro é muito mais simples do que parece. No método, o meu método traduz tudo em linguagem mais prática e direta. Eu agora, falando aqui para vocês, estou me achando numa linguagem prática para vocês. Porque é traduzir aquela linguagem financeira numa linguagem mais acessível. Então, com orientação clara, o que parece confuso no início, em pouco tempo vai se tornar mais fácil de compreender. Você só precisa praticar, você só precisa começar. E aí vamos ao terceiro ponto. E se eu investir e depois precisar do dinheiro? Segurança e liquidez não são inimigas do crescimento. Esse é um receio muito comum. No meu método, você aprende a criar uma reserva de emergência. Separar investimentos por liquidez e ainda garantir o crescimento do seu patrimônio sem abrir mão da segurança. Reserva de emergência é uma coisa, liberdade financeira é outra, independência financeira ainda é outra. Então, o seu dinheiro vai trabalhar para você sem colocar em risco a sua tranquilidade. Você só precisa entender como são essas diferenças. E aí vem uma quarta. Eu tenho medo e vou me arrepender se eu fizer escolhas erradas. Eu entendo completamente, mas lembra a aula passada onde eu comentei que eu errei, eu estudei, eu busquei certificações? É normal você escolher alguns investimentos errados. Mas quando você tem conhecimento, você vai mitigar esses riscos.
Seguindo o meu método estruturado com acompanhamento, vai diminuir drasticamente esses riscos de fazer alocações, aplicar o dinheiro em operações erradas. Nesse evento e também no meu curso, eu mostro o passo a passo das decisões seguras para evitar erros comuns que causam perdas. Alunos iniciantes aplicando pequenas quantias já me relataram um crescimento consistente e sustentável em poucos meses. Então, por que você não vai conseguir? O quinto, não tenho tempo para aprender ou para acompanhar os investimentos. Todo mundo acha que começar a investir tem que ficar grudado na tela do celular. Não precisa de muito tempo para começar. Também sei como a vida corrida pode atrapalhar. Por isso, o método é direto e prático. Você consegue aplicar as estratégias simples e eficazes sem precisar dedicar horas todos os dias. Com poucos minutos de prática diária, já é possível perceber resultados para crescer e ganhar com segurança. E esses pequenos resultados diários é você assistir uma aula por dia. Você está assistindo uma aula aqui comigo por dia. Esse evento tem 4 aulas. No meu método, Aprenda Como Investir, tem 40 e poucas aulas. Você assistir uma aula por dia, você já vai transformar a sua vida. E aí vamos para o sexto. Isso não funciona para mim. Experiências passadas não devem definir o seu futuro. Algo que tentou antes e não deu certo, não quero fazer de novo. Quando você aplica o meu método estruturado e baseado em uma metodologia validada, os resultados são reais e eles acontecem para qualquer pessoa, independentemente do ponto de partida. Quem começou com R$100, com R$500, com R$1.000, com R$10.000, com R$100.000, com R$1 milhão. Aí vocês devem estar pensando, qual o valor exato que uma pessoa pode começar? Eu já tive clientes que iniciou os investimentos colocando 14 milhões de uma única vez. Como tive clientes também colocando R$50 o primeiro investimento. Novamente, o tamanho não muda. Só é possível multiplicar seu patrimônio se você começa. Se você não começar, não é possível. 7. O curso, a mentoria Aprenda Como Investir, o curso Aprenda Como Investir é um gasto, não é um investimento. Até pode pensar dessa forma. Talvez você esteja pensando. Já tem muita informação de graça na internet. Provavelmente vai oferecer curso. É um curso, vai precisar pagar. O curso é um gasto, não é um investimento. Talvez você esteja pensando. E tem muita informação de graça na internet. E eu entendo essa visão. Mas a educação financeira é o único investimento que garante um retorno vitalício. O conhecimento adquirido não se perde com o tempo. Ele se multiplica em cada decisão correta que você tomar. E mais, investir sem estratégia custa muito mais caro do que o valor de um curso. Enquanto investir com conhecimento permite multiplicar seu patrimônio de forma segura e planejada. Muitos cursos são muito superficiais mesmo. É preciso selecionar bons conteúdos. E nem todas as pessoas têm facilidade desse aprendizado. Muitos precisam encontrar um professor, um mentor, ter afinidade com esse professor, com os clientes. E eu sempre falo, tem professores e cursos que não são para você. E tem alunos que não serão para determinados professores. Eu tenho muita convicção no meu método de ensino, em minha forma de me comunicar com as pessoas que não têm conhecimento avançado sobre o mercado financeiro. Ok, pessoal, então a gente viu as 7 crenças limitantes que nos prendem nesse caminho para superar a poupança. Vimos um pouquinho do resumo da aula passada. Fizemos a atividade prática da planilha. Também preenchemos o formulário para vocês entenderem em qual mapa financeiro vocês estão. E agora a gente vai começar
o conteúdo da segunda aula, do segundo dia. Então vai ter uma apresentação, vai entrar uma apresentação na tela aí. E vocês vão receber esse resumo da apresentação também. Então vamos lá. O tema da nossa aula é o caminho seguro e comprovado para superar a poupança. Descubra estratégias inteligentes e acessíveis para fazer o seu dinheiro trabalhar mais por você, sem abrir mão da segurança. E por que a poupança não basta? A caderneta de poupança ela é familiar e acessível, mas será que ela realmente protege e multiplica o seu patrimônio ao longo prazo? A poupança é segura, mas ela é pouco rentável. A realidade dos números, o rendimento atual da poupança gira em torno de 70% da Selic. 70% da Selic quando a Selic está abaixo de 8,5%. Quando a Selic está acima de 8,5%, e hoje nós temos um exemplo bem claro disso, ela está a 15% ao ano, a poupança rende 0,5% mais TR. Então, por exemplo, quando nós temos uma poupança de 0,5% mais TR e uma inflação de 4%, 5% ao ano, isso significa que o nosso ganho real é muito pouco acima da inflação. Por isso o movimento supere a poupança. Então isso significa que em termos reais você pode estar perdendo muito poder de compra, mesmo guardando dinheiro todos os meses. Embora a poupança protegida pelo FGC, já comentamos na aula passada, ela tem uma baixa rentabilidade e impede que o seu patrimônio cresça de forma significativa. E a inflação é o custo de oportunidade. Ela vai corroendo esse valor. A inflação age silenciosamente, reduzindo o seu poder de compra do dinheiro parado lá na poupança. O que compra hoje valerá menos amanhã. Esse custo de oportunidade, cada real deixado na poupança é um real que deixa de render mais em outros investimentos seguros e rentáveis. R$150 poupados por mês durante 25 anos podem parecer uma conquista gigante, mas valem muito menos em termos reais quando a inflação supera esse rendimento. E pior ainda, você perde a chance de multiplicar esse valor com investimentos mais inteligentes. E o primeiro passo qual é? Poupar com propósito. Antes de investir, é essencial entender por que e como poupar de forma estratégica e intencional. E por que poupar? Um fundo de emergência, por exemplo, ele vai proteger você contra imprevistos, como desemprego, problemas de saúde ou despesas inesperadas. É a sua rede de segurança financeira essencial. Objetivos financeiros, por exemplo, realizar sonhos de curto prazo, médio e longo prazo, exigem planejamento. Seja uma viagem, uma compra de um imóvel, a compra de um carro, uma aposentadoria, tudo vai exigir um planejamento melhor. A mentalidade financeira, desenvolver uma disciplina, controle sobre suas finanças traz uma tranquilidade, traz confiança e liberdade para fazer escolhas conscientes no futuro. Estratégias práticas para poupar, estabelecer um orçamento realista, mapear todas as suas receitas e despesas mensais de forma detalhada. Conhecer para onde vai cada centavo é o primeiro passo. Um outro ponto é automatizar algumas transferências, configurar transferências automáticas mensais para uma conta de investimentos. E aí, automaticamente, quando cai o seu rendimento mensal, esse investimento debita automático. Outro ponto é cortar despesas supérfluas, revisar assinaturas não utilizadas, por exemplo, sei lá, Netflix, entre outras coisas por assinaturas que a gente faz hoje. Reduzir refeições fora de casa. Esses tempos eu e a Fernanda estávamos fazendo uma conta. Um dia desse que a gente pediu pizza para 3 pessoas, nós gastamos 300 e poucos reais.
Então, você imagina se você economizasse 2 finais de semana de pizza, pedindo em casa, e colocasse investidos. São R$600 por mês. R$600 por mês investidos na nossa planilha que a gente preencheu agora há pouco, vocês viram o comparativo lá, onde a gente poderia chegar. Eu sempre falo de um método chamado 50-30-20. É um método bem simples. E a aula passada eu falei muito de simplicidade. Simples e eficaz para equilibrar suas finanças e garantir que você esteja sempre investindo no futuro. E como esse método funciona? 50% do dinheiro vai para necessidades que são destinadas, por exemplo, à moradia, alimentação, transporte, saúde, contas básicas, por exemplo, conta de água, luz, internet, essas coisas aí. 30% disso vai para lazer, qualidade de vida, viagens, restaurantes, a pizza que eu acabei de falar. Tem que estar nesses 30%. Outros entretenimentos e outros prazeres que a vida aí oferece. 20% tem que ser investimentos para construir aquele fundo de emergência, reserva de emergência, chegar na liberdade financeira, fazer aplicações financeiras que multiplicam esse patrimônio ao longo do tempo. Esse método oferece um equilíbrio saudável entre viver o presente e construir o futuro, sem sacrificar totalmente nenhum dos aspectos da sua vida. Benefício do método: equilíbrio financeiro sustentável, garante que você cubra as necessidades, desfrute a vida e ainda construa um patrimônio simultaneamente. O hábito de poupar e investir facilita a criação de uma rotina consistente de aportes mensais, transformando seus investimentos em hábito natural. Vai prevenir suas dívidas, ajuda a evitar gastos impulsivos, endividamento, mantendo suas finanças sempre sob controle. E os investimentos que superam a poupança, opções mais seguras, mais rentáveis, como o Tesouro Direto, investimentos em títulos públicos, títulos federais, têm liquidez diária, resgate diário, que eu sempre falo, são protegidos pela inflação e você vai ter uma rentabilidade maior. CDBs com liquidez diária, que é o certificado de depósito bancário, oferecem retornos superiores à poupança, são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, também uma ótima opção de reserva de emergência. A LCI, a LCA, a LCI letra de crédito imobiliária, a LCA letra de crédito do agronegócio, até então são isentas de imposto. Nesse momento existe uma possibilidade de serem tributadas, mas daí tem que fazer um comparativo. Fundos de renda fixa, use como os fundos de renda fixa chamados simples. Por que simples? Porque compram também títulos de renda fixa simples. Então, como escolher um investimento ideal? Tem que conhecer o seu perfil, tem que descobrir se você é um investidor conservador, moderado, arrojado, agressivo. Isso define a sua tolerância ao risco. Então, definir esses objetivos e prazos, estabelecer as metas claras de curto prazo, ter a reserva de emergência, ter o médio prazo para projetos de longo prazo, a aposentadoria, o estudo dos filhos, entre outros. Priorize liquidez e rentabilidade para as emergências. Escolha a liquidez e, para objetivos distantes, busque maior rentabilidade. Uma dica importante: não existe investimento perfeito para todos. O ideal é construir uma carteira diversificada que vai equilibrar a segurança, liquidez e rentabilidade, de acordo com o seu momento de vida. Se for uma pessoa mais nova, tem um momento de vida, uma pessoa meia-idade é outro momento de vida, pessoas mais velhas é outra idade de vida, então existe um plano financeiro para cada idade. Superar a poupança é possível e necessário para garantir a segurança e prosperidade financeira. Com disciplina e planejamento, escolhas inteligentes, você vai transformar o seu dinheiro em um verdadeiro patrimônio para o seu futuro.
O caminho está traçado, agora é com você. Dê o primeiro passo hoje, construa o seu futuro financeiro que você merece. Resumindo um pouco do conteúdo visto até aqui, hoje você conheceu as principais crenças que podem estar te limitando a dar os primeiros passos para superar a poupança e começar a investir com segurança. Além disso, já pode vivenciar como é possível aplicar pequenas estratégias práticas que geram resultados reais e consistentes. Agora eu te convido a refletir. Quais as crenças limitantes que estavam mais presentes na sua vida? Quais medos te impedia de começar a investir? Nós podemos trabalhar junto nisso. Pense em quanto superar essas barreiras hoje te ajuda a se sentir mais seguro e mais confiante para o seu futuro. E o quanto aplicar o método correto pode abrir oportunidades reais de crescimento financeiro. Imagine você tomando decisões financeiras com confiança. Esse é o primeiro passo para transformar o seu futuro. E agora eu queria fazer uma apresentação bem breve, bem curta, da minha mentoria Aprenda Como Investir. É o curso online completo, onde você terá acesso a muito mais do que eu estou falando aqui. O programa inclui conteúdo estruturado, passo a passo, materiais de apoio exclusivo, planilhas práticas de acompanhamento, também acompanhamento diretamente comigo, garantindo que você invista com segurança e confiança. Se você aplicar de forma consistente as estratégias técnicas que eu ensino no Aprenda Como Investir, você com certeza verá os resultados mais rápido do que imagina. Basta se dedicar, aplicar e seguir um método passo a passo de forma estruturada e segura. Deixando bem claro para você, por que compartilhar conhecimento ou compartilhar o meu método, minhas técnicas, meu conhecimento? Por que organizar eventos como esse? Por que publicar todos os dias no Instagram? E eu vou falar, eu faço tudo isso porque a minha missão é ajudar as pessoas a superarem a poupança, ter mais controle sobre o seu dinheiro, principalmente começar a investir de forma segura e estratégica. Eu sei que com orientação correta, qualquer pessoa pode transformar suas finanças, sair da estagnação e criar oportunidades reais de crescimento. Eu fico frustrado ao ver pessoas perdendo oportunidade por medo ou por desinformação, deixando seu dinheiro parado na poupança. Então, se eu posso mostrar o caminho seguro e comprovado para mudar isso, é preciso aproveitar ao máximo cada minuto aqui com você. Essa breve apresentação do curso é para quem quer aprofundar no método e começar a aplicar as estratégias financeiras de forma simples, prática e rápida. O Aprenda Como Investir, a mentoria Aprenda Como Investir, é um programa muito mais completo e com muito mais ferramentas e exercícios e orientação detalhada para potencializar esses resultados. Eu quero que você veja esses resultados. Oi, eu sou a Sueli. Eu quero agradecer ao Vilmar pelo curso que ele deu. Eu não entendia nada de finanças e com esse curso eu consegui aprender bastante, ficou muito claro para mim. Então eu quero indicar para outras pessoas. Eu conheço o Vilmar desde 2013, então faz um bom tempo aí que a gente começou essa jornada aí de investimento e foi fundamental aí para eu criar confiança no mercado, para aprender um pouco mais sobre investimento e ter essa visão de longo prazo, cuidar do meu dinheiro. Então foi super importante para o meu crescimento profissional, para o crescimento pessoal e de cuidar dos meus recursos, né, e aprender a investir o meu dinheiro. Então super recomendo todos os ensinamentos do Vilmar e sou muito grato por todos eles. Valeu, até mais! Olá, meu nome é Isabela. Eu queria agradecer ao Vilmar pela mentoria, por todos os ensinamentos sobre finanças que ele nos proporcionou. A mentoria dele é muito completa, muito fácil o entendimento, então o que eu não entendia hoje eu já consigo entender e graças a ele eu consegui começar a investir. Então, muito obrigada, Vilmar, pela mentoria. Super indico para quem ainda não conhece ou quer conhecer um pouco sobre finanças, assista porque vocês vão aproveitar muito o conteúdo. Ok, a gente já viu os resultados aí, muito interessante, né?
E na nossa próxima aula, vamos liberar o acesso à compra da mentoria Aprenda Como Investir. Então, você não pode perder a próxima aula. E qualquer dúvida, você pode também deixar nos comentários aqui embaixo. E eu mesmo vou responder cada um de vocês. Se você tem interesse em participar do Aprenda Como Investir, do curso Aprenda Como Investir, a mentoria Aprenda Como Investir, eu preciso te dar um aviso bastante importante. As vagas são limitadas, porque eu vou realizar o acompanhamento. É uma mentoria, mentorar. Como o interesse é grande, quando a gente abrir essas inscrições, elas vão se acabar rápido. Então, quando as vagas se esgotarem, as inscrições estarão encerradas. Então, se você quiser garantir o seu lugar, fique atento nas mensagens que vamos enviar no grupo de WhatsApp. As inscrições começam às 8 da manhã, na segunda-feira, e ficam abertas por apenas alguns dias. Mais uma vez, se você tiver dúvida em algum conteúdo sobre conteúdo do curso, conteúdo sobre a mentoria, mande no grupo, mande aqui nos comentários. E gostaria de agradecer a todos que participaram dessa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até mais.